Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada, são mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Noite e dia dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino a palavra do Senhor. Preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Como um vaso nas mãos do
Ouçamos as boas novas. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, que te cerca de benignidade e de ternas misericórdias. Em nome de Jesus Cristo, somos perdoados. Amém. Maravilhoso e sublime pra mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração me entreguei. Oh, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu e não desvanecerá. Alma gloriosa morada no céu, que breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar.
Convido os irmãos e as irmãs a fazermos juntos a oração por iluminação. Todos. Nosso Deus e nosso Pai, ilumina as nossas mentes e os nossos corações nesse momento de leitura e meditação em Tua Palavra. Que sejamos guiados pelo Teu Espírito e instruídos nas Sagradas Escrituras. Pedimos em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5 e versículo 10. Pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Leitura do Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 29 a 31. Irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo e daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram, como se não estivessem chorando. Os que estão rindo, como se não estivessem rindo. Os que compram, como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas deste mundo, como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da
da vida o pão és tu. Vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Vamos fazer a reflexão de hoje, utilizando como base o texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 14. E diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu um barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os outros empregados no barco. O texto começa com uma palavra que sempre foi muito cara, principalmente a nós do ramo evangélico, do cristianismo, que é a questão do arrependimento. Aliás, a forma como está traduzido o texto, né, vamos lembrar que o tradutor é sempre um traidor, né, também nos induz a um erro de interpretação, até um pouco da mensagem não só de Jesus, como desse texto também. Né, e é em cima dessa palavrinha que nós vamos concentrar a reflexão. A palavra conversão, que logo no começo Jesus Cristo aparece fazendo uma exortação à conversão. E muitos avaliam, né, principalmente da forma como é traduzida a palavra do grego, que pode ser traduzida tanto conversão como arrependimento, que é a metanoia, né, que está muito mais para conversão do que para arrependimento, embora seja traduzida muito frequentemente como no verbo arrepender. E isso é um problema sério, porque nos arrasta uma compreensão de que a conversão passa primeiro por uma espécie de sentimento de culpa, muito mais do que uma autoavaliação. Ela nos induz a pensar que primeiro precisamos nos sentir culpados, precisamos nos sentir como se tivesse feito, como se algo que nós fizéssemos nos levasse a sentir mal conosco mesmo, como se a base da conversão fosse algo negativo. E o texto nos mostra que não é isso. Usando a palavra conversão em outro contexto, por exemplo, durante um tempo fiz eletrotécnica, fiz 2 anos só na antiga Escola Técnica Federal, e lá os professores usavam um aparelho chamado conversor. Estudou muito esse aparelho lá, que era um que transformava um tipo de energia, né, no caso de ser usado conversor de corrente alternada para contínua, transformar a forma como a energia elétrica se comportava dentro de um aparelho. Então, a conversão tem mais a ver com esse conversor elétrico do que com essa necessidade que nós sentimos de estar em culpa, em falta, em dívida com esse ser divino. Os textos nos mostram 2 chamados à conversão, digamos assim, né? 2 chamados que os futuros discípulos, né, naquele momento ainda não era, mas que mostram mais ou menos qual é o caminho para a gente entender bem essa palavra.
que significa exatamente a mudança de mentalidade, né? Agora minha mentalidade opera de um jeito, e após eu me encontrar com Jesus, começo a pensar de uma outra forma, muito mais a ver com uma transformação da nossa mentalidade do que com uma percepção de culpa e uma espécie de forma de nos autoflagelar pelo que fizemos de errado. A conversão está muito mais em perceber que há outros caminhos, há um outro caminho que pode nos levar à salvação, que nos pode levar a uma percepção, uma visão de mundo no qual nós deixamos de ser o centro, em que o centro passa a ser Jesus Cristo, aquele que mostrou a nós o que é verdadeiramente o significado da palavra amor, aquele que nos mostrou o verdadeiro sentido da nossa existência e o verdadeiro sentido da humanidade. Então, quando nós pensamos em conversão, é muito mais o sentido de mostrar ao mundo um outro caminho, roubando a frase de alguns movimentos que existem por aí, é mostrar que um outro mundo é possível, um outro ser humano é possível, que existe coisa melhor, caminho melhor do que aquele que nós escolhemos para nós mesmos. E é trilhar um novo caminho, trilhar uma nova possibilidade que requer de nós essa mudança de mentalidade, essa transformação, né? Essa transformação da nossa mente. Só quando a gente tiver a mente transformada, convertida, como gostamos de falar, é que podemos mudar nosso caminho e buscar a Deus que nos ama a tal ponto de dar o seu próprio Filho para que possamos saber qual a verdade da nossa vida. Amém. Afirmação de fé. Todos. Não estamos sós. Vivemos no mundo de Deus. Cremos em Deus, que criou e continua criando, que prometeu vir em Jesus Cristo para reconciliar e renovar. Confiamos em Deus, que nos chama a ser igreja, a amar e servir aos outros, a procurar justiça e resistir ao mal, a preparar o caminho do Senhor. Na vida, na morte e na vida depois da morte, Deus está conosco. Não estamos sós. Graças sejam dadas a Deus. Amém. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo,
Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.